diminui. A gente começa a edição de hoje conversando com a Maria Isabel Azevedo Noronha, a professora Bebel, que é presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POSP, e também deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo. A gente já está com a professora Bebel na linha. Boa noite, Bebel, uma alegria falar com você. Sempre bom ter esse contato agora aqui no Brasil TVT para a gente falar dessa situação junto comigo também, a Naama Nunes. Obrigado pela tua participação, Bebel. Bem, olha, é uma satisfação muito grande, Rafael, estar falando com você. Você, a Naam, Gomes, né? O nome dela é. E todos que nos assistem hoje, né? Num tempo tão importante, triste também para o Brasil, que é o coronavírus, o impacto na saúde, na educação, no setor econômico. E é importante que a população participe. E a Brasil Atual, a TVT, a Brasil Atual, tem repercutido muito bem essas discussões. Bebel, a gente começou falando sobre a pressão que governos de diversos estados do Brasil vêm realizando para o retorno das aulas presenciais nas suas escolas. Os professores do Rio de Janeiro, por exemplo, já decidiram em assembleia o início de uma paralisação, de uma greve contra esse retorno presencial. Na última quarta-feira, os professores aqui do estado de São Paulo fizeram uma carreata, tomando todos os cuidados de distanciamento social, para demonstrar a sua insatisfação também com o plano apresentado pelo governador João Dória. Eu queria que você falasse, em primeiro lugar, sobre esse plano de retorno aqui no estado de São Paulo e como é que os professores se posicionam diante dessa expectativa do governo e, enfim, a conversa, se há conversa entre o governo estadual e os professores e trabalhadores também das escolas. É bom a gente sempre lembrar que a escola é feita por professores e trabalhadores, todos eles se colocando numa posição muito perigosa, de risco mesmo. Vamos lembrar que mais de 23 mil pessoas já morreram só aqui no estado de São Paulo, não, Bebel? Eu queria que você falasse sobre a situação atual, como é que está essa conversa, se os professores concordam com esse retorno presencial às salas de aula. Bom, primeiro dizer, Rafael, que eu acho uma irresponsabilidade, né? Nós estamos diante de, acho que a maior crise sanitária que esse país já viu, né? Com posições irresponsáveis, tanto por parte do presidente da República, como por parte do governador Dória aqui no estado de São Paulo. Inicialmente, ele tentou dar um ar de que fazia a opção pela vida. No entanto, ele cedeu à pressão do setor econômico privatista e flexibilizou tudo, né? Tanto que os números atestam meio milhão, né, de pessoas infectadas aqui no estado de São Paulo. Mas mais que isto também, ele desconsidera, porque o que é que ele, qual é a tese que ele defende, né? Ele defende o seguinte: não, está estagnada, né, a curva, portanto, nós podemos voltar a uma normalidade, o que eu tenho chamado de falsa normalidade. Porque você não pode considerar normal uma curva estagnada no alto. Ela só seria para nós aceitável se tivesse caindo, né? Por isso, defender a quarentena, né? As pessoas às vezes não entendem, falam assim: ah, mas a quarentena não cura, peraí. Não, não é este, não é esta. Não é esse o objetivo da quarentena. A quarentena é para que a gente, né, não crie um impacto fortíssimo, por exemplo, no sistema de atendimento público, que é o SUS, né? E isso, de certa maneira, quem está lá, quem estiver lá, poder ser tratado para que não morra na fila. Essa que é a questão. Então, seria uma forma de controle da doença, porque nós ainda não temos a vacina, está em curso, né? E não temos também o melhor remédio para tratar desta pandemia. Então, é importante fazer a discussão desta forma. Mas, de qualquer maneira, essa flexibilização
levam a esses números estratosféricos, né? Há uma interiorização da doença. Você pega Piracicaba, que é a cidade que eu moro, está no vermelho, Franca, Ribeirão Preto, vermelho. Então, são 3 cidades aí, né? Que escapa qual? Ali para o lado do interior Araraquara, porque o nosso prefeito Edinho, o prefeito Edinho, ele assumiu a liderança, né? E criou uma metodologia e uma forma de trabalhar, de lidar com a doença, para que não subisse a números altíssimos, né? Agora, aliando isto, né, a irresponsabilidade também de mandar, né, crianças e professores para as escolas, eu diria o seguinte: qual é a opção desse governador? Claro, ele não aguentou a pressão das escolas particulares, tanto que após a nossa carreata contra a volta às aulas, teve a carreata das escolas particulares pela volta às aulas. E eu fico satisfeitíssima de ter pautado, né? Eu acho que a PUESP, o Sind Saúde pautou, porque isso estava como um protocolo dado, né? Dia 8, friamente ia acontecer, e nós íamos obedecer. Primeiro que não vamos. Rafael, nós já temos decisão. Ninguém volta para as salas de aula dia 8. Isso é uma greve. E o nosso desafio agora é ganhar pais, estudantes, convencê-los da defesa da vida. A vida em primeiro lugar. É isso que tem que estar em questão. Não é se vai perder o ano, não vai perder o ano. Eu quero saber o seguinte: a minha filha, a Maria Manuela, não vai para a escola. Essa não vai. Né? Por quê? Não, Porque eu dependo da vida da Maria Manuela. Se vai perder sim. um ano, olha, tem 1000 formas de resolver isso aí. Mas quando perde a vida, não perde. Não tem saída. Não, Agora, Manu. Bebel, você expõe aqui os riscos, né, sobre essa volta às aulas, e a POSP, inclusive, fez um estudo, um levantamento aqui, que apontou que 16% dos professores associados à POSP que estão na ativa, ou seja, cerca de 22 mil professores que estão nativas, têm mais de 60 anos, né? É um dado grave, preocupante, porque, assim, cerca de 22 mil professores com mais de 60 anos voltarem às salas de aula a partir do dia 8 de setembro, é um risco muito grande, já que eles estão dentro desse grupo de risco, né, Bebel? Na sua opinião e na sua avaliação, caso esses professores tenham que voltar, o governo deve ser responsabilizado por eventuais danos, né, à saúde? Não, a posição da POSP é responsabilizar o governo por conta dos professores, caso tenha algum dano, se contamine, mas responsabilizar uma pessoa da comunidade escolar que venha a perder vida ou se contaminar, nós vamos responsabilizar o senhor secretário de Educação, Rocieli Soares, e o senhor João Agripino, né, Dória Júnior, porque ele é um irresponsável, né? Ele não aguentou a pressão dos donos da escola privada. Agora também deixa aqui, sabe? É o seguinte, eles acham mesmo que frente à crise econômica, né, advinda até desse processo de pandemia, que todos os alunos vão voltar, vão ter condições de pagar em escola privada? Não vai. Muitos pais tiveram que ter jornada reduzida, salário reduzido, até para não perder o emprego. Então, peraí, em nome de uma minoria, a gente coloca em risco a maioria, os pobres, que são usuários das escolas públicas? É isto? Essa é a lógica? Não, ou nós indignamos, ou nos indignamos. E aí, Rafael e Naomi, não tem só aquela atividade que nós fizemos. Vai ter múltiplas atividades. Talvez andar um dia 8, 10 horas na cidade de São Paulo
para dizer o seguinte para a população: ou vocês acordam, ou é o filho de vocês que vai morrer, porque o senhor João Agripino Doria não está nem aí com vocês. O prefeito da capital também não está nem aí com vocês. Nós temos que nos unir. Simples assim. Agora, A Bebel, vida é algo precioso. E isso não pode estar em risco. Jamais. Jamais. para a gente deixar claro, Bebel, para quem não está nos acompanhando e que tem filhos na escola pública, por exemplo, uma crítica que é reiterada ao longo dos últimos anos pela POSP são as condições que são oferecidas nas escolas para as aulas presenciais. Normalmente, classes superlotadas, mesmo que a gente estivesse num momento de absoluta normalidade, ou a gente estivesse voltando à normalidade, para seguir os protocolos de distanciamento, de quantidade de alunos dentro de sala de aula, estruturalmente, fisicamente, é possível oferecer esse retorno presencial nas escolas? Não. E vocês vão receber um estudo, né, de um grupo de arquitetos que nós contratamos exatamente para demonstrar que as escolas públicas do estado de São Paulo, eu digo aquelas que foram construídas após a década de 80, porque até a década de 80, as escolas, elas, de fato, cumpriam um protocolo de ter iluminação, de ter circulação de ar, porque era a elite só que estudava ali, né? Bom, no momento que houve a abertura das escolas para todos, que foi uma luta nossa, né? E que houve essa entrada dos filhos da classe trabalhadora, aí foi. As construções, elas são absurdas. Tem uma escola lá na zona oeste da capital que eu entro, você entra num túnel do tempo, parece um cadeião, né? E fica aquela coisa sem ar, sem. Agora, veja bem, nós estamos falando da estrutura física, estou falando do prédio, né? Mesmo que diminua, que é o protocolo que o secretário colocou, sei lá, vai poder só 15 alunos por salas e aulas, mas se não tiver iluminação e não tiver circulação, ninguém pode estar nessa sala de aulas. Levantamento feito pela POS demonstra o quê? Nós temos mais de 1.000 salas de aulas sem nenhuma condição de funcionamento, porque são salas improvisadas. Nós temos escolas inteirinhas precisando ser reformadas. A paralisação por conta do coronavírus das aulas se deu em 23 de março. Qual foi mesmo o cronograma apresentado pela Secretaria do Estado da Educação e do senhor Dória para poder, digamos, porque ia ter o pós-pandemia, e o pós-pandemia não é abrir o portão e todo mundo entrar. Tinha que ter esse protocolo. Esse protocolo, ele é da OMS, da Organização Mundial da Saúde, né? Nenhuma escola foi reformada, nada foi alterado, então vamos voltar para as estruturas tais quais eram? Não tem como. Mais que isto também. Não adianta falar, olha, vai pôr álcool em gel, máscara, que mais? Os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Ok, mas isto é prevenção. Prevenção. E aí, hoje, conversando com o vereador de Campinas, que é pré-candidato a prefeito, né? O Pedrinho, o Pedro Tourinho, ele me mandou um estudo muito claro, né? Que demonstra o quê? Que essa volta às aulas e também as condições colocadas, quer dizer, tem estudo já que saiu numa revista internacional que não cabe, não pode, né, acontecer assim nos termos que a Secretaria do Estado da Educação fez, sentou, e sentou com quem? Com o sanitarista e sentou com os técnicos. Comigo, você está perguntando se houve uma mesa de negociação, eu consegui uma mesa de negociação às duras penas.
consegui conversar com o secretário assim, virtualmente. E longe mesmo, Sim, porque ele tinha pegado o coronavírus, eu até acho que foi preferiu, né? melhor assim. Né? Claro, Agora, veja bem claro. você, o Segurança em primeiro secretário lugar. pegou o coronavírus. O secretário da Educação, ele próprio relatou que ele passou muito mal. Que ele foi, depois que ele saiu do hospital, ele foi comprar um pão e chegou com a língua de fora, com falta de ar. Então, você vê, ele sabe que não é simples pegar essa doença. E ele quase E foi lembrando, entubado, tá sim, certo? e lembrando que os Então, quer dizer, uma professores pessoa que precisam muito sofreu a falar, doença e está com essa sem dúvida. rapidez para mandar os alunos para a escola, Rafael? Não, sabe? Agora, Não, é uma. Bebel, Quer dizer, a gente já está com o nosso tempo estourado. Eu preciso te perguntar quais são os próximos passos. Como é que está a mobilização dos professores para fazer frente a essa situação que está sendo dada pelo governo do Estado sem diálogo? Como é que vocês estão se preparando para enfrentar esse momento de pressão do governo do Estado para o retorno a essas aulas presenciais? Bom, eu não vou falar o dia nem a hora para eles não tacar a polícia para não deixar a gente fazer, mas já tem, né, uma articulação com outras entidades. É, já tem indicação que dia 8 ninguém volta, isso é ponto pacífico, né? E agora o que a gente está querendo mesmo é uma articulação com os pais, e estamos fazendo, né? Eu tenho andado todo o estado de São Paulo, tenho chamado plenárias para dizer o seguinte: não mande seu filho para a escola, né? Nós não vamos, mas vocês também não mandem, porque é o risco, né? E o que eu estava dizendo isso do Pedrinho é que a criança é a que tem maior facilidade de passar o vírus. Ela é a que mais facilidade, né, tem de É o passar o vetor, vírus. né, Então, Bebel? isso não é qualquer estudo, isso é um estudo internacional. Então, eu acho que, só para fechar mesmo, Rafael, advertir o seguinte: observem quando a Itália saiu do coronavírus, ainda estava em saída, quando a Espanha, os outros países que saíram, a primeira a se fechar foram as primeiras foram as escolas. E a última que voltou foi a escola, e dentro de um protocolo rigorosíssimo. Nós não vamos aceitar aqui Perfeito. no Brasil. O Brasil não é Quero diferente, tá? Um quero forte agradecer a abraço. participação Muito da obrigada. Maria Isabel Azevedo obrigada, Noronha, Bebel. a professora Bebel. Bebel, um abraço para você, boa sorte aí no trabalho da mobilização e sempre em defesa da vida. Um abraço para você.